Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai você? Tudo bem? Eu estou maravilhosamente bem, com a graça de Deus. No vídeo de hoje nós vamos resumir, que é o meu entendimento, como você já sabe, o primeiro capítulo do livro A Política da Escrita, de Jacques Rancière. O primeiro capítulo intitula-se O Corpo e a Letra. Sobre a literatura impensável, o autor vai dizer que quem procurar delimitar a especificidade do ser da coisa irá esbarrar na opacidade de um nome, literatura. Para o autor, historicamente, houve um deslizamento que trata da passagem do saber dos letrados para a arte dos escritores. No século XVIII, quem poderia apreciar as belas letras fazia isso seguindo as normas e as regras do inventio, dispositivo e do elocutio. No século XIX, a palavra literatura, que designava um saber, agora no século XIX, designa um objeto, uma atividade, a arte daquele que escreve. Se no século anterior apreciavam-se as belas letras, no século XIX, apreciam as obras de literatura. E essa mudança apenas parece, que é uma mudança de nomenclatura. O que era belas letras, adota-se o nome agora de literatura. Foi a continuidade das belas letras que criou um atalho para o surgimento da literatura. Mas esse paradoxo será detectável na obra Literatura Europeia e Idade Média Latina, escrita por Curtio. Para Curtio, sempre houve, desde a retórica dos gregos até a literatura moderna, uma transmissão de conhecimentos ininterruptos. E essa mudança representa perigo para a continuidade da literatura europeia, uma vez que haverá perda dos saberes tradicionais. Para Curtio, literatura não é aquilo que sucede às belas letras, mas é aquilo que a suprime. A literatura, ela se confunde em contraditórios. Ela rompe com as belas letras e apaga essa ruptura com a ilusão de continuidade. Então, literatura é um desses nomes flutuantes de conceitos transversais que tem a capacidade de desmanchar relações estáveis entre nomes, ideias e coisas. Há nisso, para a filosofia, um princípio de perturbação muito mais grave do que aqueles cometidos pelos velhos poetas denunciados na República. Em Homero e seus pares, para Platão, duplamente enganadores, porque eles apresentam mitos que têm deuses que desmentem a ideia do divino, e na Lexis, porque esconde a sua palavra na palavra dos personagens, e isso pode ser definido por quem entende os atributos do divino ou por quem consegue enumerar a posição do falante no discurso em que ele é o pai. Porque a literatura precisa apagar o princípio de filiação, e é nesse apagamento que a literatura tem o seu lugar virtual. No tópico 2, o livro do povo, o autor vai dizer que existe uma concepção hegeliana da poesia que refuta a heresia romântica da literatura. Essa heresia é defendida por este autor, que diz que a poesia é dotada de uma reflexão de autoengendramento ao infinito. Essa poesia chega ao seu fim pelos seus próprios privilégios, tendo apenas a ver com o conteúdo do espírito e com a matéria da língua. Quando há o esclarecimento desse conteúdo e a racionalização dessa língua, essa poesia perde seu chão e se vê sendo empurrada para fora. Ou seja, não existe poesia progressivamente infinita. Quando ela se torna uma poesia que reflete, ela se suprime como poesia. Nessa operação de separar a poesia daquilo que ela pretende ser, precisa ser delimitado um corpo poético. Nesse sentido, o autor traz
o gênero épico na figura de Homero, onde a voz de Homero desaparece para que a objetividade épica do poema possa ser conhecida, possa ser expressa. Logo, Homero ele é um filho barra pai exemplar, porque ele está presente, mas está escondido dentro do seu discurso. Sua relação com a poesia é homóloga aos heróis. No mundo heróico, o senhor, o príncipe, não se distingue do chefe de casa, do artesão, bem como aquilo que o homem precisa. Terras, casas, armas, barcos, rios, são intrínsecos ao indivíduo. Assim como o cetro de Agamemnon, o leito de Ulisses, a arma de Aquiles, eles representam um modo de ser que não se separa do modo de fazer de um povo. Por isso, a poesia épica, o gênero épico, ele é considerado o livro de vida do povo, pois ele expressa o caráter de cada individualidade dessa coletividade. Subtópico 3. Literatura e ficção. Bom, o autor ele vai tomar emprestado aí um texto de John Searle, tá? Para ele, ficção se separa de reflexão pelo conceito de literatura. E o que seria literatura? Literatura é uma série de atitudes que tomamos em relação ao campo de discurso, muito mais que propriedades internas. A pergunta é, que sentido damos a essas atitudes? E John Searle vai interpretar pelo caminho mais curto. Ele vai dizer, já que não existe propriedades internas ao texto que o torne literário, ele deduz que esse julgamento fique para o externo. Ou seja, quem vai dizer se um texto é ou não literário é o consumidor, é o leitor. Resta-nos a questão dos textos de ficção. Não existe propriedades textuais que assinalem o texto de ficção. Essa característica está para quem deles? Na atitude daqueles que o enunciam. Quem o enuncia é que faz de conta que está fazendo as sessões. Essa autora, Iris Murdoch, ela vai fingir, ela vai fazer de conta que está fazendo as sessões, da mesma forma que Homero fingia estar fazendo sábios, legisladores, heróis, e essa reviravolta é positiva porque ela vai implicar na questão de como esse fingimento está sendo recebido. Como é que o ficcionista pode imitar sem criar ilusão de que aquilo realmente está acontecendo, de que aquilo é real? E a resposta é que existe uma convenção entre escritor e leitor. A ficção, ela não é verdade nem mentira, ela é ficção. E é o escritor, junto com o leitor, que vão suspender as regras normais. Essa explicação dada por Searle é paradoxal, que é manifesta apenas para se livrar da perturbação literária. Porque, para ele, basta ter uma relação estável entre escritor e leitor, o que é impossível, pois é próprio da literatura não ter regras entre o enunciado, o enunciador e aquele que recebe. Por isso que é um corpo sem letra. Searle, ele resolve esse problema dizendo que a correta divisão do discurso está na dupla exterioridade de enunciador e destinatário, que são externos ao enunciado e decidem juntos o que vão fazer com ele. 4. A impropriedade literária. A literatura começa quando a realidade da ficção é colocada em questão. O autor dava exemplo do golpe de espada de Dom Quixote através do corpo ficcional das marionetes do mestre Pedro. Isso pode representar a loucura de quem toma a ficção por realidade, mas no caso de Dom Quixote é mais um não reconhecimento das ideias de John Searle, pois para Dom Quixote não existe ficção e realidade, o que existe são verdades e mentiras. Se a história da princesa é verdadeira, vamos socorrê-la. Se não é verdadeira, não existe motivos para nós nos reunirmos e fingirmos acreditar que essa história é verdadeira. E fingirmos acreditar que essas acessões da ficção realmente existem. Com isso, Dom Quixote reabre questões que já estavam fechadas, que a própria filosofia procurava já esquecer,
como é o caso do Corvo da Letra, no mito Poema/Livro do Povo. E essa singularidade da escrita é representada da seguinte forma. Primeiro, a escrita só pode ser condenada a isso se for em nome de uma outra escrita, daquela que se inscreve na alma. Segundo, o logos vivo e a escrita morta têm que se dar de forma indiscernível do logos e do mitos. Terceiro, a escrita que quer colocar a letra no seu lugar, entre outras coisas, sempre tem que voltar à questão do pai do discurso. O que é impróprio da literatura está inscrito nessas disjunções da escrita. E para finalizar, eu vou dizer que a escrita é muito mais que o ato empírico de fazer o traçado. Beijos, tchau!